Raga, de vez em quando comete aqui, assim, uns equívocos bem bacanas, sabe? Aí eu prontamente coloquei a contagem regressiva. Não, tá ok, tá tudo configurado. Só que aí quando o Raga abriu aqui o OBS, ele percebeu que ele não tinha iniciado a transmissão nem a gravação. Ai, acontece com todos nós, acontece com todos nós. Cansei fazer isso. Pois é. Né? Sempre tem alguma coisinha que a gente acha que tá tudo perfeito quando vê, meu Deus, não tá. Não tá. Então, Exato. toda aquela Acontece, introdução acontece. que eu achava que eu fosse fazer, vocês que por acaso estiverem com a gente aqui na Roxinha, desejo boa noite. Agora, se você for, muito provavelmente, porque aqui na Roxinha quase ninguém vem, mas é porque pro Raga ainda é mais fácil vir pra cá. Mas quando o Raga dominar aquele troço lá da vermelhinha, porque aquele ali troço é um Nossa, pouquinho chatinho. ali é chatinho, mas, nossa, vale muito a pena, hein? Exato. Mas eu, eventualmente, quando eu conseguir dominar aquilo, eu vou pra lá. Enquanto isso, aqui estamos nós. Então, você lá da Vermelhinha, desejo bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, talvez até dentro do oblívio. Tem algum espaço para vocês acompanharem mais esse Raga Papo, que é um quadro aqui no canal que, como ele mesmo diz, eu venho bater um papo aqui com o que está rolando de RPG na cena. E eis que eu tive o enorme prazer de programar um Raga Papo com essas duas figuras incríveis. A primeira tinha conhecido pelo Café com Dungeon, com o Bob conversando com o GG Tônio. E segundo, o Roma, que tive um bate-papo direto com ele, articulando esse momento de estarmos aqui juntos, para conversarmos sobre nada mais, nada menos do que Oblivio RPG. Projeto desses dois que logo logo estará sobre as asas da New Order Editora. Então, antes que possamos falar de Oblivio, deixa eu dar aqui um espaço para os dois darem um olá e dizer quem são eles na fila do pão. Roma, como foi tu? O primeiro que eu tive contato, você tem as honras, viu? Obrigado. Perfeito. Gente, para quem não conhece, muito prazer. Eu sou o Roma da Aprender RPG. Eu faço conteúdo na internet, ensinando dicas pra galera que quer começar, mas que não tem ninguém, não tem um primo, não tem um amigo, não tem uma pessoa que já conhece, que já pode introduzir e que, assim como eu no passado, precisou ou tá querendo aprender isso sozinho. E pra galera também que já conhece, já sabe jogar e já tá ligado em tudo, mas que quer umas dicas de trazer uma coisinha nova pro jogo, como superar um problema que você tá tendo, ou até uma ideia de um monstro, de uma build legal de personagem para você usar numa próxima mesa. E, além disso, também faço campanha, faço sistema, faço um montão de coisa. Então, é isso. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de a gente estar aqui para ter esse papo legal. Muito bom. Agora, vindo diretamente do Café com Dungeon, mentira, o GG Tônio tem a própria história dele. É o Raga que é desatento mesmo e só foi descobri-lo depois do Café com Dungeon. Mas, de toda forma, a honra é toda minha. GG Tônio, dê um oi aí pra galera. E aí, gente, muito obrigado aí pelo convite pra gente estar falando sobre... fazer o nosso hobby favorito, que é falar sobre Oblivio. Nós falar sobre o nosso bebezinho aí. Eu sou GG Tonho, como você quiser me chamar. Faço conteúdo de RPG nas redes sociais. Faço muitas campanhas ao vivo, mestrando terror com muito bom humor, que é o jeitinho que eu gosto de mestrar, o jeitinho que eu acho mais divertido. E também sou uma pessoa que cria conteúdo falando sobre transformar outras mídias em RPG. Então, aquele jogo que você gosta, aquela série, aquele filme, eu agora estou trabalhando nesse tipo de conteúdo, transformando... saiu um vídeo recentemente transformando Dark Souls em RPG, onde a gente inclusive usou o Oblivio, né, que tem muito dessa vibe de transformar games em RPG, fazer o caminho inverso da coisa. Mas também sou o coautor de Oblivio, estou muito feliz aqui para poder falar um pouco mais sobre nosso sistema, que a gente vem trabalhando já há um bom tempo. Cara, eu acho muito legal isso. Como tu falaste, expressaste muito bem do bebezinho de vocês, da criança que vocês estão aí carinhosamente criando para eventualmente ganhar o seu espaço nas mesas de RPG do Brasil e, por que não, do mundo, né? Nunca se sabe. Por favor. Entrou pro mundo, tá aí disponível para qualquer um. Mas enfim, vamos mostrar aqui, antes de mais nada, eu quero mostrar aqui algumas coisas pra galera que está nos assistindo aqui no Catarse. Já temos a página da pré-campanha de Oblivio RPG. Se por acaso vocês ainda não identificaram,
deem uma clicada aí, o tio Raga vai pegar aqui o link e colocar aqui no chat da roxinha para quem quiser dar uma conferida. Mas se vocês estiverem nos acompanhando pela vermelhinha, vão encontrar esse link na descrição do vídeo logo aqui embaixo. Então dê uma olhada, não tem, assim, não dói nada clicar ali em avise-me do lançamento. E aí quando começar, vocês vão poder acompanhar. Mas se você ainda não percebeu, na tela aí tá dizendo quando é que começa. 8 de setembro de 2025. Não falta muito, tá ali na esquina. Logo, logo vocês vão se regozijar com tudo que poderá estar disponível de informação, inclusive... Não é inclusive não. O playtest já está disponível, né, Minos? Já está disponível, já está disponível. Olha só, então é outra coisa que eu vou mostrar agora. Sim, o Raga armou essa fala toda para mostrar. Não foi com... não foi por acaso, não. O Raga meio que montou aqui uma historinha e vamos mostrar aqui a página que o GG Tony me mostrou ainda agora. Botando pra cá, tá aqui. O Raga, tu tá apanhando, meu Deus do céu. Pronto. Abriu. Tá ali o link, esse link também vou compartilhar aqui no chat. Mesma coisa, se você estiver assistindo na vermelhinha, ele vai estar disponível na descrição do vídeo. Aí eu viro para vocês dois. Além do playtest, o que a gente pode encontrar aí nessa página? Além do playtest, nessa página a gente tem também um linkzinho se você quiser falar com a gente, se você quiser entrar em contato com a gente sobre qualquer coisa. E também a gente tem aí um formuláriozinho para a galera passar feedback pra gente, porque esse sistema ele vem sendo construído junto da nossa comunidade e ele não seria o que ele é hoje sem ser a nossa comunidade em volta, dando feedback, falando com a gente. E, acima de tudo, além do próprio link do financiamento e do link para você baixar o playtest, também tem um linkzinho da nossa comunidade, o Discord, o servidor lá do Discord, onde a gente conversa, a gente interage com o pessoal e a gente tem tanto espaço para a galera dar feedback, para a galera dar sugestão, para a galera compartilhar as próprias mesas jogando e falar como é que foi, chamar e conhecer novas pessoas para jogar mesa. Então é um espaçozinho aí que a gente se importa muito, a gente posta atualizações do sistema lá também e que a gente está construindo com todo o nosso amor e carinho para ser um espaço seguro para as pessoas da comunidade de RPG do Brasil. Muito bom. Uma curiosidade, o playtest vai ser baixado em PDF ou ele vai ser exibido na tela? Ele vai para um drive que dá para ser exibido já na tela. Então bora clicar aqui. Vamos ver se ele vai mudar. Mudou. Este aqui? É, a versão da página singular e a versão da página dupla. Eu acho que pra mostrar aqui, eu acho que é melhor a dupla. Perfeito. Ah, coisa linda. Olha só. Ó, coisa bonita. Gostei desse fundo, viu? A estética toda do playtest, a gente queria que ele fosse como... Do playtest do livro, né? A estética vai manter. A gente queria que ele fosse como um guia de jogo antigo. Então, aqueles detonados que você comprava na banca de tudo sobre GTA San Andreas, tudo sobre Skyrim, sobre sei lá o que, e para você poder Final Fantasy. Exato. Então, muitos dos elementos que a gente trabalha aí, eles são todos com essa estética de um jogo antigo, meio beat, pixelado, e a gente se apaixonou completamente por ela. A gente achou o máximo, assim. Gostei das miniaturas também, estão muito legais. As artes estão lindas. Posso pressupor que já são personagens prontos pro pessoal jogar? Sim. Todos esses são personagens que eles, conforme você for descendo, você vai ver que eventualmente, quando a gente chegar na parte de classes, dos arquétipos de personagem, eles são os personagens que representam cada arquétipo. Então são personagens que a gente vai liberar a ficha deles, a gente vai adicionar ela na versão do livro, e também vai ter isso no próprio PDF, no playtestzinho aí, dentro do Drive. Mas eles têm histórias próprias e uma coisa muito legal, que como Oblivion é um sistema que a gente está trabalhando para ser genérico, ou seja, poder ser jogado em qualquer cenário, fantasia medieval, cyberpunk, moderno, passado, futurista, cada um desses personagens eles vêm de um cenário diferente. Então a gente tem essa, por exemplo, que é a Aurora, que ela é de um cenário moderno, então ela tá numa banda punk, ela é a quem age do grupo, ela é o DPS, é o combatente, a pessoa que vai pra cima, dá porrada, luta. E aí, se você for seguindo para a próxima página, a gente tem o Quem Cuida, que é o suporte, que é a pessoa que, de fato, cura e tem algumas habilidades para ajudar com algumas mazelas, com algumas condições negativas. E esse é o Lucius, que é de um cenário que a gente criou exclusivamente para Oblivion, onde ele é
faz parte dessa ordem que busca restabelecer, cuidar das chamas e o mundo que está sendo cada vez tomado pela escuridão. Então, ele também tem essa aparência, porque ele é... Você lembra qual que é o nome, GG, que a gente deu? Porque faz tanto tempo que eu não falo desse cenário que eu já acabei Ele esquecendo. Ele é um... Meu Deus, me deu um branco. Ele é um eleito. Ah, tá. Então, tem esses... É Ele um é um eleito, mas ele é outra coisa também que agora tá me faltando na cabeça. Eu Mas quero, enfim, eu cada quero um deles- dizer que eu gosto desses brancos. Pois é. Pois é. Cada um deles tem uma própria Ele é história. um ruína. Isso, ruínas nesse cenário que a gente criou são criaturas que eles foram alterados internamente pela escuridão. E eles representam uma fobia. Então, no caso, o Lucius ele representa a fobia de monstros, por isso ele é uma carranca. Por isso ele tem essa cara pra assustar e afugentar Agora as coisas. fez todo sentido isso aqui, cara, no pescoço dele. Exato. Sim. E aí, bom, Nossa. todos eles têm uma historinha própria que a gente criou. Eles têm uma ficha também que a gente já criou, a gente só ainda não colocou, mas a gente vai também disponibilizar logo mais. Isso de graça para o pessoal poder usar. E essa é a parte que eu mais gosto, principalmente, de poder realmente trazer cada um. E é uma coisa que quando você olha no livro, tipo, a gente não tem um estranhamento, você não questiona eles todos estarem ali. Claro, tem um cara com armadura, por exemplo. Esse aí é só de um cenário medieval mesmo, sem fantasia, só um grande guerreiro, mas se você botar ele do lado do Lucius ou do lado de um outro, tipo, você pode olhar, mas, tipo, que pare de RPG que não é esquisita, né? Com Que tem certeza. tem um cara que parece um Goku, tem outro que é uma pessoa normal, tem outro que é uma frigideira. Então, Pois eles ficam muito bem dentro de mesmo. Inclusive, agora acho que a gente perdeu a oportunidade de fazer um personagem que era uma frigideira aí no design, né? A gente Agora bota foi uma numa oportunidade expansão. perdida. A gente bota Vai numa ter que ter expansão. agora uma frigideira dentro do livro, né, gente? Não tem o que fazer. Boa, muito bom. E Inclusive, isso eu acho que é uma coisa, só completando o que o Roma falou, não acho que é uma coisa muito legal do Oblivion, dele poder ser genérico, jogado em diversos cenários, né? Que muito do sistema, ele é feito para ser jogado em cenários diferentes, ser genérico. Então, os itens, as habilidades e todas as outras coisas que você vai encontrar no sistema, eles são genéricos justamente para poder encaixar. Então, ao invés de você ter uma adaga, você tem uma rapieira, você tem uma lâmina curta, que você deixa a aparência dela do jeito que você quiser, mas o dano é um dano específico. Cada tipo de arma tem habilidades, então você tem uma arma de disparo médio. Ela pode ser uma arma de fogo, como ela pode ser um arco. Então tudo depende do cenário que você está usando, de como que você quer descrever isso. A mesma coisa também são os próprios papéis que você passou aí dos personagens, né? Que são as classes aqui. Então qual que é o papel do seu personagem no grupo? Independente do cenário que você estiver jogando, tem o quem age, tem o quem cuida, quem protege, quem resolve, e quem sabe, e cada um desses são papéis que vão se encaixar ali, independente do cenário que você estiver jogando, né? Então, o livro, ele é feito para realmente você poder usar e você poder não ter que se preocupar com muita adaptação, né? Quando você vai jogar. muito bom. Isso aqui são antagonistas, não seria? Exatamente. São todas as ameaças que também são feitas para serem genéricas. Então, elas são o que a gente gosta de chamar de conceitos de ameaça. Então, você tem, por exemplo, a Mortalha, que é uma ameaça que é como se fosse um fantasma. Mas ela não é uma criatura específica que precisa ser de um jeito e precisa ser de uma aparência. Inclusive, todas as aparências de monstros que tem no livro, eles são aparências que são sugestões. Mas nenhuma delas é uma coisa fixa que você precisa que seja desse jeito. Por exemplo, os mímicos, né, como a gente gosta de ver em outros sistemas, são, por exemplo, esse daí que é a cilada, que é qualquer coisa que você quiser que seja, né? Tanto que a gente tem a representação tanto da cilada sendo um baú clássico, mas também a gente tem, por exemplo, arte que vão estar no livro da cilada sendo, por exemplo, no caso não vai estar no livro, mas vão estar em outras recompensas, que é a cilada sendo, por exemplo, um caixão, né? Então ela pode ser qualquer coisa. O conceito dela é que ela é uma criatura que engana você tendo a aparência de outra. Então ela é uma cilada. Essa é a ideia dos nomes também para eles serem neutros, né? Exatamente. Muito bom. Então, pode falar. realmente é aberto. Não, mas é isso. É realmente aberto para se você quiser fazer um cenário onde, as próprias mortalhas, como o Gigi falou, elas são fantasmas. Mas em um cenário futurístico, pode ser que elas sejam talvez um vírus em um computador, ou seja, alguma outra parada. Então, você realmente pode dar a aparência que você quiser.
Então, assim, eu fiquei curioso agora, porque eu confesso que eu tinha uma longeva ideia. Eu fui longe. Nossa, você tem noção do quanto eu fui longe. Baseado no título, Oblivion, e as artes que eu tive acesso. Elas eram bem dark. Bem dark. Sim, sim. E aí eu fiquei conjecturando que eu fosse me deparar com um cenário dark fantasy ou coisa similar. Mas o que vocês estão descrevendo agora é um sistema que pressupõe-se ser genérico. Eu estou dizendo pressupõe porque eu ainda não tive contato com ele. Eu estou acreditando que vocês estão realmente falando verdadeiramente o que estão fazendo. A gente mentindo aqui, enganando. Pra descobrir esse Léo. Enfim. E aí me faz lembrar de dois grandes sistemas que eu tive contato no passado que muita gente jogou e joga hoje. Primeiro, GURPS. GURPS, em sua época, foi uma ferramenta fundamental para quem quisesse jogar qualquer coisa que não fosse Mundo das Trevas e Dungeons and Dragons. Ajudou muito. Tudo bem que ele é um sistema hoje que já ficou assim defasado em várias coisas, mas ele teve a sua representatividade. No entanto, hoje temos Savage Worlds. Savage Worlds, que traz aí uma série de mecânicas que ajuda a abrigar vários ambientes. Temos aí aquele de faroeste, que eu tô me esquecendo agora. Olha o branco aparecendo de novo. Eu acho que é Badlands, alguma coisa assim, né? Badlands. Isso também tinha em GURPS. Várias temáticas. Medieval, Mundo das Trevas, Cyberpunk e assim vai. E vocês estão nesse mesmo caminho. Então eu pergunto para vocês, que essa é a oportunidade de vocês aqui argumentarem. O que Oblivion tem de diferente de GURPS e Savage Worlds? Quer começar, Roma? Pode ser. Eu acho que o que a gente está tentando trazer aqui, primeiro de tudo, a gente não quer que Oblivion seja aquela clássica propaganda que você vê de você tá cansado de jogar tal sistema e tá querendo fazer tal coisa, então joga. Tipo, a gente não quer que seja isso. A gente quer que Oblivion reflita o motivo dele existir, que foi eu e o GG, a gente jogar RPG, jogar alguma outra coisa, um videogame, uma série, alguma coisa, e pensar, tipo, caramba, que legal seria se a gente conseguisse fazer isso aqui, né? Mas, putz, pelas regras, pela forma como esse sistema ele trabalha, a gente não tem essa liberdade. Então, pô, que tal se a gente criar o nosso sistema? E muito fruto da gente jogar vários sistemas diferentes, ver que muitas vezes esses sistemas, embora muito bons, ainda tinha alguma coisa que a gente via que podia ser diferente, podia funcionar de uma outra forma, dependendo do que a gente queria fazer, e a gente conseguir trazer isso dentro de uma única ideia. Então, o que a gente quer trazer com o Oblivion é sim um cenário, apesar dele ser genérico, de abrigar muitos cenários, ainda trazer esse conceito de, você próprio também comentou, de quando você viu o nome Oblivion, a gente quer que o Oblivion ele sempre traga a escuridão como um foco. Então, o que isso quer dizer? Não é que necessariamente é o escuro, a ausência de luz. Pode ser que a gente faça um jogo em Oblivion num cenário cyberpunk, onde a escuridão, na verdade, seja uma mega corporação que quer dominar o seu estilo de vida, que quer dominar a cidade e a forma como as pessoas vivem, como elas pensam. Pode ser que a escuridão, em um cenário de fantasia medieval, seja o rei demônio, seja aquele mal, ou até uma criatura de fato que quer consumir tudo, que quer destruir tudo. Ou pode ser que ela seja até, se a gente pegar um filme famoso que tem aí, Toy Story, que ela seja os bonecos, os brinquedos de uma criança lutando contra o esquecimento dessa criança que agora está grande demais para continuar brincando. E é claro, essas ideias podem ser usadas em 1 milhão de sistemas diferentes, e vários, até nesses próprios que você citou, o GURPS, o Savage Lands, e funciona, mas elas partem da ideia base de Oblivion. E é que aquilo, tipo, você poderia fazer, mas você não teria essa ideia se você estivesse jogando aqueles sistemas. Então a pegada que a gente tenta fazer é de trazer essa reflexão. O que é escuridão para você? E como você acha que você e seu grupo poderiam enfrentar ela dentro do cenário, dentro da história que vocês estão jogando? E aí a gente oferece os mecanismos, as ferramentas e as adaptações para você poder criar essa história. Então, Oblivion é muito mais sobre isso, é sobre você trazer esse tema e você buscar ser a luz que brilha em meio à escuridão. Uau, eu gostei desse final, viu? Falou bonito, cara. Bom, mano, eu sou fã número 1 desse cara. Faço questão de falar. Tony, tu quer complementar? Se é que o Roma deixou alguma coisa pra ti?
Não, o Roma, assim, eu assino embaixo tudo que ele falou. Não, ele realmente não deixou nada a desejar na explicação. Eu acho que mais o que eu posso complementar é trazer alguns exemplos, né? De como que você pode usar esse sistema para fazer o cenário que você bem desejar, né? Porque é isso que importa. Você tem que ser a luz no meio da escuridão, mas essa luz e essa escuridão não precisam necessariamente ser literais, né? Em nossos cenários próprios, por exemplo, a gente tem diversas representações do que pode ser isso, e até mesmo em ideias que a gente tem que a gente pode usar. Então a gente tem, por exemplo, 3 cenários que são originais nossos que a gente criou, e a gente pretende lançar eles, inclusive, como expansões, com regras relacionadas a esses cenários. Então a gente tem um cenário de fantasia medieval, um cenário moderno / pós-apocalíptico, e um cenário de fantasia espacial, né? Futurista. Então, esse cenário de fantasia espacial, por exemplo, a escuridão é literal um buraco negro em crescimento no universo, que as pessoas usam ele para poder fazer viagens e tudo mais, mas que ao mesmo tempo ele continua se expandindo num cenário no nosso cenário moderno. Ele é a literal escuridão em sua forma mais física, que tomou conta dos céus, e agora o mundo já não consegue mais ver o sol, já não consegue mais ver a lua, e tem que viver nesse mundo hostil agora, já que ele não tem iluminação, né? E dentro disso, você pode trabalhar o que você quiser nessa escuridão. Quer jogar um cenário cyberpunk, onde a escuridão são as megas corporações que controlam os dados, controlam a vida das pessoas, e a luz são os próprios personagens que estão lutando contra isso, estão se mantendo fora desse radar das megas corporações. Você pode ter ali, literalmente, um cenário onde você faz um RPG de Toy Story, onde a escuridão é o esquecimento da criança que agora está se tornando adulta e os bonecos estão ficando de lado. Você tem que lutar contra isso, lutar contra ser esquecido. Então, literalmente a forma que você quiser. E dentro do livro a gente oferece, inclusive, soluções para que as pessoas, quando forem jogar, elas lerem e entenderem, tá? Eu quero adaptar o meu cenário aqui. Vai ser super complexo? Não. Eu só vou precisar saber o que vai ser a escuridão, como é que ela vai ser representada aqui, o que vai ser a luz, o que vai ser a luz que os personagens carregam consigo. E fora isso, tudo dentro do sistema é pronto para que você use da forma que você quiser, no cenário que você quiser. Você só precisa ter essas 2 representações, né? Então, pode até se argumentar que ele não é 100% genérico, né? Ele tem essas 2 coisas que são padrões, independente do cenário que você joga. Mas eu acho que é isso. Não tem muito mais o que complementar. Dá para você usar sua criatividade para fazer o cenário rolar. Eu tenho a complementar o que você acabou de falar, que Não complementa, inclusive Oblivion, ele originalmente nasceu como uma ideia de um sistema de fantasia medieval, porque a gente primeiro tinha tido a ideia de um cenário que a gente achava muito maneiro, mas conforme a gente foi evoluindo, a gente viu que, tipo, cara, essa ideia vai ficar muito mais legal se a gente deixar isso não só preso a um único cenário, se a gente conseguir trabalhar isso em outros. E tanto que depois, vendo, tipo, se em algum momento você que está assistindo der uma olhada no playtest, você vai ver que, tipo, a habilidade, por exemplo, de quem cuida, que é esse papel que cura os outros, o suporte. Ele fala lá, sua habilidade, você escolhe 2 pessoas que estão perto de você e você cura elas. Em um momento, a gente fala se essa cura é feita com você tirando uma bandagem da sua roupa e aplicando, com você fazendo algum ritual, com você usando uma magia, ou com você até colocando nanorobôs dentro da corrente sanguínea dessa pessoa para reconstruir a parte que foi danificada. Isso é critério do jogador. Assim como a gente tem a lâmina de guerra. O que é a lâmina de guerra? Pode ser uma espada curta, pode ser uma picareta, pode ser uma foice, pode ser muitas coisas. Mas a aparência é você que vai determinar. E aí pode ter uma modificação que você pega onde fale, por exemplo, essa lâmina agora, ela também conta como uma fonte de luz. Se a gente colocar isso no cenário de Star Wars, é um sabre de luz. Nada mais é do que uma espada que brilha, emite luz, pode queimar e tudo mais, mas é uma espada. Então, isso foi a parte que a gente não teve nenhum problema até agora. Sempre que a gente tem que adaptar para um cenário diferente, de uma campanha diferente, a gente em nenhum momento teve problema de tipo, Roma, mas esse equipamento aqui, ele não faz sentido com esse cenário. Tipo, não, porque a aparência é o que você quer que seja. Então tem um item, por exemplo, que é o estimulante. O estimulante, ele é um item que te dá um ponto de coragem. Então ele te ajuda a você recuperar sua coragem e você poder gastar essa coragem depois para passar em teste ou fazer outras coisas. E aí esse estimulante, o que ele pode ser? Para uma pessoa religiosa, ele pode ser o livro da religião daquela pessoa, uma bíblia ou o que quer que possa ser.
Para uma pessoa que tem alguma dependência, pode ser uma garrafa de bebida, se você quiser fazer um personagem com alguns problemas. Se for para uma pessoa, a gente teve numa campanha agora que eu mestrei, uma jovem mística. Era cristais que ela tinha para se energizar e aliar os seus chakras, as suas energias. Então, é muito livre, é muito narrativo e realmente tipo, fica totalmente a critério do jogador o que aquilo significa para ele. Muito bom. Meninos, eu notei algo na voz dos dois que eu acho que dá pra eu explorar vocês dois. Eu posso explorar vocês dois? Claro, Por favor. Estamos aqui para ser explorados. Boa, boa. Porque por mais que Oblivion pretenda de ser um sistema genérico, vocês já soltaram vários spoilers aí de cenários. Imagino eu que vocês tenham alguma coisa engatilhada. Balance a cabeça sim ou não, não precisa nem responder. Só balance a cabeça. Tem... Claro, claro. Que maravilha! Que maravilha! Então, não deve vir agora no livro básico, porque cenários são grandes. Ainda mais quando se queira que eles se tornem algo bastante acolhido. Como, por exemplo, a gente citou mais cedo o Badlands do Savage Worlds. Pô, Badlands é um senhor cenário. E com certeza vocês querem emplacar algum. Vocês querem dar uma palhinha ou é segredo de estado? Quer falar desse, GG? Posso falar. Não é segredo de estado não, porque inclusive 2 desses cenários que a gente tem preparados, né? A gente tem 3 cenários que a gente quer lançar no futuro, que são esses 3 que eu falei, né? Tem esse da moderno / pós-apocalíptico, que é um cenário chamado Obscuro Infinito. É um cenário que a gente já vem trabalhando ele há um tempo, porque ele é um cenário que eu venho desenvolvendo há um tempo nas minhas campanhas, e ele, quando a gente começou a construir o sistema e deixou a ideia de lado de ele ser um sistema focado em fantasia medieval, a gente logo... ele foi um dos motivos, inclusive, que eu falei, pô, a gente tá criando um sistema literalmente de luta contra a escuridão. Olha esse meu cenário aqui, como ele combinaria com esse sistema. Por que a gente tá fazendo uma coisa focada em fantasia medieval? E aí ele se tornou, eventualmente, cenário oficial, que é um cenário realmente onde o mundo é tomado por essa escuridão física que tomou os céus, e as pessoas estão vivendo agora num mundo hostil, onde elas não conseguem parar por muito tempo em um lugar específico, porque tem criaturas da escuridão que estão andando por ali. E as pessoas precisam ali se unir, precisam literalmente ser grupos de resistência. Tem diversos tipos de sociedade diferentes que se criam eventualmente numa história de pós-apocalipse, né? Então a gente, por exemplo, nesse cenário quer lançar esse suplemento tanto com o cenário, mas também com regras, por exemplo, regra de grupo de resistência, regras onde você administra ali uma base de pessoas, entre outras coisas. E esse é um cenário que já vem sendo desenvolvido em stream há um tempo. A gente está lançando, inclusive, uma temporada nova dele com o sistema do Oblivion agora oficialmente. A gente também tem um outro cenário de fantasia medieval, que é o Último Creptar, que ele também foi trabalhado em stream. A gente fez uma campanha nesse cenário, que é um cenário de fantasia medieval de um mundo que ele vive rodeado de escuridão, e um único continente é o que sobreviveu desse mundo, e é um continente que tem 6 chamas eternas que existem ali. Só que o problema é que essas chamas que sempre estiveram ali acesas, que nunca foram apagadas, estão começando a se enfraquecer, ficar mais fracas, e a escuridão está chegando mais perto. E, por último, a gente tem o outro cenário, que é o de fantasia espacial, que é o cenário do Daedalus, que é um cenário onde os humanos conseguem extrair energia de buracos negros, conseguem fazer transportes em alta velocidade, mas, ao mesmo tempo, a escuridão que vem desses buracos negros se torna algo físico, algo material. E são esses 3 cenários que a gente quer lançar, não obviamente junto com o livro físico, mas que a gente quer trazer como metas estendidas, pra gente lançar livros extras de cenário que vão ter conteúdo a mais, regras a mais que você vai poder usar ali. E até assim, pô, eu gostei muito dessa regra do cenário de fantasia medieval, mas eu quero usar na minha campanha moderna. Você vai poder. A ideia de ser genérico nas regras, nas mecânicas, ainda vai se manter. Pergunta, o Savage Worlds, ele é aberto para quem quiser adaptar cenários. O Oblivion vai ser assim também? Sim. A gente tem no próprio livro a gente tem essa explicação básica de como que você pode adaptar um cenário, justamente porque a gente quer que seja uma coisa fácil e a gente quer instigar as pessoas a fazer isso. Tanto jogar em um cenário que elas gostam, tipo, eu quero fazer uma mesa de Minecraft no Oblivion,
quanto a criar cenários próprios, né? Então a gente incentiva isso, inclusive, na galera. A gente quer lançar o livro base sem precisar ter um cenário fixo, justamente pra galera criar. Mas também dentro do livro a gente traz algumas sugestões. Nada que se aprofunde muito, mas sugestões e ideias de como você pode criar, adaptar ou até usar alguns cenários que a gente sugere lá. Muito bom. Então vamos agora falar do Oblivion propriamente dito como sistema. Como é que são as rolagens básicas dele? Como é que funciona? Vai lá, Roma. Faz a boa. A gente já passou por uma mudança, a gente foi evoluindo os dados, então a gente inicialmente começava com um D6, mas a gente foi aos poucos mudando e vendo que o que a gente estava querendo trazer estava um pouco complicado de fazer com um dado pequeno, então a gente hoje em dia está trabalhando com o D20 e basicamente você rola o D20 e você compara com a tabela da zona de acerto que a gente chama. Então a gente basicamente tem de 1 a 12 como uma falha, tendo também a sua falha extrema, né, que é o 1, a falha crítica, e 13 a 20, um sucesso, ou sucesso extremo, tendo 20. O que acontece no meio desse caminho é, primeiro, o mestre pode virar para você, ou no caso, quando a gente chama testemunho, e falar: eu quero que você faça um teste com a dificuldade aumentada. A gente não trabalha necessariamente com a desvantagem ou a vantagem. A gente aumenta ou reduz a sua zona de acerto dentro dessa tabela. Então, um teste com uma dificuldade aumentada, ao invés de você ter que tirar 13 para passar, você tem que tirar pelo menos 16. Um teste com a dificuldade reduzida, você tem que tirar pelo menos 10 para você passar. Aí o que pode acontecer é, vamos supor que você está fazendo um teste de um conhecimento de saber, que é basicamente qualquer coisa que você já aprendeu estudando. E você é muito bom em saber. Você realmente estudou, só teve uma facilidade de aprender, memorizar coisas. Então, esse é um conhecimento especializado que a gente chama. Você soma mais 2 quando você tem conhecimento especializado. Então, um D20 mais 2. Então, se você tirasse, por exemplo, 11 em um teste normal, 11 mais 2, 13, você consegue passar. O que pode acontecer é você ter algumas habilidades que te permitem somar metade de algum dos seus atributos nessa rolagem, ou fazer, por exemplo, de você reduzir a dificuldade. Tem também algumas ações, como, por exemplo, a ação de ajudar. Você vira e fala, por exemplo, eu estou jogando com o GG, eu vou fazer um teste, e o GG vira e fala: eu vou ajudar o Roma. Eu recebo mais 1, porque é o GG me ajudando. Mas se você, Rodrigo, quisesse me ajudar, vai para mais 2. Se tivesse mais alguém, é mais 3, mais 4. Então, se tem outras pessoas junto de ti, isso também pode aumentar o resultado do seu teste. Então, basicamente, as rolagens são feitas dessa forma. O que pode mudar é quando a gente fala de rolagens de combate. Aqui, o que a gente queria fazer também era ressignificar um pouco do combate que a gente vê atualmente em D&D-likes e sistemas que usam esse método de rola um D20, soma o seu bônus, vê a defesa do inimigo. Se tiver mais, você passa. Se tiver menos, você não consegue. Porque, às vezes, se você vai cair contra um inimigo muito forte e você não é buildado para ter o bônus, você não vai conseguir fazer nada. Você vai ter que fazer uma outra coisa no combate, você vai ser meio que inútil. Aqui, todo mundo pode ajudar no combate, porque o importante não é você superar a proteção do inimigo, é você reduzir ela. Assim como tem aqueles jogos onde a gente tá lutando e tem o boss, e o boss tem aquela barra de defesa que você tem que reduzir ela a 0, você dá o dano e ela, bum, volta, aí você tem que reduzir de novo. Em Oblivion é a mesma coisa. Quando você vai fazer um ataque, a gente também queria que o Oblivion, ele trouxesse um combate que ele não é uma caminhada no parque, não é aqueles sistemas que, eu sou buildado para combate, eu tenho mais 60 aqui na minha rolagem e eu dou 3.000 de dano quando eu acerto, porque eu tenho crítico 4, dano tal, blá blá blá. A gente queria que sim, você pode buildar, você pode fazer os combos, mas quando você vai atacar, quando você vai entrar em combate, é uma coisa que pode custar a sua vida. Se você tiver em uma masmorra, pode ser que aquele esqueletinho fraco, ele acabe contigo porque você só teve azar na rolagem. Então você vai arriscar o seu corpo. O que isso quer dizer? A gente tem as 5 regiões do seu corpo. A gente tem o torso, que é a cabeça e tronco, braço esquerdo, braço direito, perna esquerda, perna direita. E aí vamos supor que você tá com um martelo, com as suas 2 mãos, seus 2 braços, e você ainda vai colocar a sua perna direita para trás para você ter uma base. Então você vai fazer o arco, você vai descer, você está arriscando 3 regiões, você vai rolar 3 D20, comparar os resultados separadamente, e se, por exemplo, a proteção do alvo for 2 e você teve 3 sucessos ou 2 sucessos, ela é reduzida a 0, e durante essa rodada, até o início do seu próximo turno, todo mundo pode dar dano naquele alvo. O que permite também que os combates não sejam uma coisa tão massiva e demorem tanto tempo,
tanto para os jogadores quanto para os inimigos também, porque se os inimigos chegarem, o alvo reduzir, todo mundo vai em cima e acaba morrendo. Então, é aquela coisa que você vai entrar em um combate, beleza, vai ser divertido, vai ser maneiro, mas você realmente quer entrar em combate? Você quer correr a chance de você acabar sendo pisoteado aqui e talvez até morrer nesse momento? Talvez seja melhor você pensar em uma outra alternativa. Muito bom. Agora eu vou me direcionar pro GG. GG, eu vou jogar aqui um abacaxi pra ti, posso? Por favor. Então bora. Cara, mais cedo nos bastidores, antes da gente iniciar aqui a transmissão, a gente estava falando sobre a peculiaridade dos jogadores de RPG aqui no Brasil gostarem de interpretar personagens com falas, trejeitos, de escrever façanhas e malditos. E aí eu viro pra ti e digo, o quão Oblivion incentiva isso que é tão inerente nos jogadores de RPG do Brasil? Olha, eu vou dizer que ele incentiva muito, porque apesar dele ser um sistema muito estratégico, a gente gosta de dizer que ele tem um nível de estratégia que você precisa ter uma comunicação muito especial com o seu grupo, muito grande, assim. Então, se um grupo ele vai explorar uma masmorra, que a gente chama dentro do sistema de buraco, né, o nome genérico das masmorras, quando o grupo vai explorar um buraco, você precisa de uma comunicação para gestão de recursos, para gestão das habilidades, para a própria movimentação do jogo. O jogo ele é muito baseado, inclusive, em outros jogos como Resident Evil, Fear and Hunger, mas principalmente Darkest Dungeon, que é aquele jogo que você tem um combate em fileira. O combate ele não é aquele combate tradicional visto de cima, né? Então você vê uma fileira de inimigos contra uma fileira de pessoas do grupo, e a posição que cada um tem ali é muito importante. Então, dentro do jogo, você se comunicar com as pessoas para, óbvio, o próprio grupo em si pode se comunicar, e a gente também incentiva isso, que use, não como metagame, óbvio, mas use as informações que tem para, talvez seria legal se você se movesse para cá, porque aí você vai curar essas pessoas que estão adjacentes a você. Você é o quem protege, é melhor você ficar na frente, porque todo mundo atrás de você vai receber proteção. Usar as regras do jogo ao seu favor, porque é uma luta contra a sobrevivência. Mas é muito importante que você também use isso para interpretar. E não só isso, mas dentro do jogo a gente tem as motivações, que é algo da história dos personagens. A gente tem 6 tipos de motivações que também são genéricas, são conceitos assim. Então você tem uma motivação que é salvar aquilo, você tem uma motivação que é encontrar aquilo, você tem a motivação que é dar o troco. São conceitos que se encaixam ali na sua história, que você escolhe qual é o que vai se encaixar melhor. E sempre que você faz algo relacionado à sua motivação, você faz uma cena relacionada à sua motivação, você ganha pontos mecânicos também para usar no jogo. Mas, principalmente, eu acho que o maior exemplo disso, apesar de ter muitas regras mecânicas, dá para ver na campanha que o Roma fez recentemente, inclusive, que é o Equinócio, que foi uma campanha feita no moderno, de vários jovens que vão descobrindo que tem poderes e também vão descobrindo os segredos da cidade deles, assim. Mas, ao mesmo tempo, nessa campanha, eu acho que teve o quê, Roma? 4 combates? 3 combates, eu acho, na campanha inteira. Realmente, assim, foi puramente interpretação, os jogadores usando as próprias habilidades e a própria comunicação entre eles, dos personagens mesmo. E, assim, eu acho que é um exemplo maravilhoso de que Oblivion também pode ser usado para ser uma experiência muito mais narrativa do que qualquer coisa. Então, por mais que ele tenha muitas mecânicas e muita estratégia envolvida, eu não acho que isso apaga a narrativa e a interpretação, até porque, assim, a gente gosta muito de interpretar. E a gente se diverte muito interpretando. Então seria muito, muito chato se a gente fosse fazer um sistema só para isso. Senão a gente fazia um board game, né? Não um RPG, de fato. É verdade. Até brinco, eu gosto de brincar aqui com o pessoal, que jogos muito estratégicos acaba meio que... eu acho que foi tu mesmo que falou, não sei se foi o Roma, que acaba muito do tipo, começa a cena... é só rolagem de dado, só rolagem de dado. E aquele lance da curtição da cena acaba se perdendo em algum momento. E aí você acaba só escutando do tipo, o mestre acabou de descrever ricamente uma cena, aí lá do fundo vem o caboclo e diz, mestre, é um ataco. Pô, meu. Já me chamaram, eu já volto, rapidinho. Tá, tranquilo. Então... E uma outra coisa, eu acho que até o próprio sistema ele se torna muito legal também para incentivar a galera a escrever.
Então, por exemplo, essa parte que o Roma falou, mecânica, de você atacar, de você usar suas regiões, você pode muito bem usar elas do jeito, tá, eu vou usar o meu torso e os meus 2 braços para fazer esse ataque. Você vai rolar mais dados, beleza. Mas isso também implica que, pô, você pode descrever, você pode falar que, pô, eu assumo uma postura muito mais forte ali, muito mais focada pro combate, utilizo meus 2 braços para segurar minha arma ao invés de um só, e eu parto para cima da criatura. Você tá deixando clara a mecânica ali que você tá usando, que você tá usando seu torso e seus braços para atacar, mas você também tá criando uma descrição que deixa o combate mais legal, mais interessante, mais imersivo para todo mundo, né? Então acho que essas 2 coisas, tanto a narrativa, a interpretação e a descrição, são bem incentivadas. Muito bom. Considerando que Oblivion permite várias experiências de jogo, cenários, personagens, eu acho que ele tem espaço aí, aqui já é uma provocação minha, tá? Tava aqui pensando enquanto vocês falavam. Eu acho que ele tem espaço para a produção de contos. Vocês mesmo, narrando, já estão criando contos. Sim. A única coisa que falta é alguém sentar e escrever. É verdade. Isso não precisa partir de vocês, autores. Isso pode partir da comunidade. O que vocês acham no futuro magnífico do Oblivion, com bastante espaço, uma comunidade pulsante querendo contribuir com o projeto? Vocês pensam que haveria um espaço para os fãs produzir algo em termos de conto para Oblivion? Com certeza. Quer falar, Roma? Posso falar. Com certeza, porque acho que já vi um pouco daquilo que a gente comentou antes, de a gente querer abrir espaço para as pessoas fazerem mais coisas em Oblivion. Então, o nosso próprio Discord, a gente tem uma partezinha dedicada a criações homebrew. Então, por exemplo, a gente brinca muito de, às vezes, ter um outro arquétipo de personagem, de ter uma outra classe, que seja, por exemplo, quem cria. E aí a própria comunidade, por a gente ainda não ter isso, eles foram lá e eles criaram a versãozinha deles. E a gente quer estimular isso, a gente quer que as pessoas continuem fazendo mais coisas e que tenham, óbvio, né, ainda dentro do que for acordado com a gente e tudo mais, dentro das nossas licenças, do que a gente oferecer, mas que o pessoal possa fazer o que quiser, porque isso é a melhor forma de você manter um jogo vivo e de você manter uma comunidade engajada, até pra gente ver, às vezes, que tem a galera que eles estão criando muito, sei lá, gente, tô fazendo novas regras de combate, tô fazendo novas regras para equipamento, ou essa coisa aqui em específico, e se tem muita gente acatando, é porque realmente tem alguma coisa que tá faltando no jogo, tem alguma coisa que poderia ser melhor do que ela é atualmente. Então, o que a gente mais quer é ouvir a comunidade, trazer a comunidade perto da gente, para poder deixar o jogo cada vez melhor, porque o jogo nasceu de mim, do GG, a gente que criou, mas o jogo ele não pertence só a gente, a partir do ponto que a gente de fato publica ele e coloca ele na internet. Ele passa a pertencer a nós e a muitas outras pessoas. Pois é. E só complementando também, né, tipo, dentro da nossa própria comunidade tem espaço pra galera fazer, por exemplo, homebrew, pra galera fazer coisas mecânicas, né, do sistema e tudo mais. Mas a gente incentiva muito que qualquer outro tipo de obra que venha disso aconteça, né? Em quesito, assim, de permissão, inclusive, de legalidade, coisas assim, o que a gente almeja no próprio sistema final é ter uma licença que ela não seja aquela coisa de você vai abrir a última página e você vai ver um monte de linguagem ali que você não faz ideia do que você tá vendo, você tem medo de estar lançando alguma coisa pro sistema e tá proibindo. A gente quer ter uma linguagem específica falando assim, faça isso. Não é dizendo não faça isso. É dizendo faça. A gente quer ajudar as pessoas, inclusive, a criarem coisas envolvendo o Oblivion. A gente quer ter uma linguagem e uma licença no próprio sistema que permita as pessoas criarem, que permita as pessoas fazerem e com o nosso incentivo dentro do próprio sistema, né? Então, é uma coisa que a gente, inclusive, conversou muito durante o processo de criação, que é aquilo de, tipo, tem sistemas que a gente abre e é amedrontador. Você vê aquilo, você olha e você fala, nossa, não vou fazer coisa pra isso aqui, não. Enquanto tem outros sistemas, um deles, inclusive, que eu vou citar, é o Melodia Perdida, por exemplo. Você abre a última página dele e ele tem, literalmente falando assim, você quer fazer alguma coisa, uma expansão, qualquer coisa pra Melodia Perdida? Faça assim. Ele te ajuda a criar. E é o que a gente quer fazer. Então, dentro do nosso livro, a gente quer muito incentivar a galera mecanicamente a fazer coisas novas, mas também fazer qualquer outra coisa derivada. E é muito massa ver, por exemplo, a galera fazendo mesas
fazendo stream de mesas, assim, que a gente vê a galera criando e fazendo juntos e descobrindo o sistema juntos, é muito massa. Muito bom. Até porque aquilo, a gente também veio de uma geração onde fazia essas coisas. Os nossos canais, a gente faz muito isso, de criar monstro homebrew, criar classe, habilidade, poder, tal coisa homebrew para um sistema. Então, por que a gente não permitiria as pessoas fazerem isso com o nosso próprio sistema? Pois é. Muito bom, perfeito. Meninos, eu acho que explorei tudo que eu achei que poderia explorar de vocês. E agora eu vou reservar um espaço para vocês. Vocês darem um recado, uma última fala, alguma transmissão de conhecimento, opinião, coisas sobre Oblivion para quem estiver nos assistindo. Ao mesmo tempo, dando aquela argumentação do tipo compre batom. Vocês lembram dessa propaganda, né? Lembro. Do tipo, no estilo compre batom, mas no tipo apoiem Oblivion e faça ele se tornar realidade aqui no Brasil. Então, esse é o momento para vocês explorarem. Dessa vez, Roma, eu vou deixar o GG Toninho começar, tá bom? Tranquilo, perfeito. Perfeitamente. Bom, gente, é o que a Roma falou mais cedo. O Oblivion a gente não tá aqui para trazer e dizer, você tá incomodado com D&D, vem jogar Oblivion. Você tá incomodado com GURPS, vem jogar Oblivion. Não. O nosso ponto é trazer a nossa visão do que a gente acha divertido e do que a gente sentiu necessidade. A gente viu os jogos que a gente se inspirou, jogos principalmente de videogame que a gente jogou, que eu e o Roma gostávamos muito, e a gente falou, pô, seria muito legal ter um sistema assim. E a gente criou um sistema que a gente achou divertido e que aos poucos foi chegando nos nossos amigos e eles foram achando divertidos. Alguns foram falando, ó, isso aqui não tá tão divertido, vamos fazer desse jeito. Depois chegou pra nossa comunidade, a nossa comunidade se juntou, começou a ajudar a gente a lapidar e transformou num sistema que não é divertido só pra mim e pra ele, mas agora pra várias outras pessoas em volta da gente e da nossa comunidade que compraram essa ideia, incluindo a própria New Order, que olhou pra gente, acreditou na gente e falou, pô, esse sistema aqui tem um grande potencial. Foi literalmente o que eles fizeram, eles chegaram na gente, deram umas mãos e estão nos ajudando muito, inclusive, pra gente lançar. É um sistema de origem independente e tá agora com uma grande editora porque ela viu um potencial na gente. E eu fico muito feliz de poder dizer isso, porque é muito bom poder estar lançando algo no Brasil cheio de tantas outras coisas criativas. Então, Oblivion não é para desbancar outros sistemas de RPG, Oblivion não é para substituir outro sistema de RPG, Oblivion é para ser mais um sistema de RPG que você vai poder ter uma experiência divertida com seus amigos, com as pessoas que você gosta. E ele vai acrescentar, vai ser uma visão de jogo diferente. A gente não tem muitos sistemas que tem as regras que a gente tem no quesito de combate em fileira, no sentido de regras para geração de masmorras aleatórias, regras ali de sistemas genéricos. A gente tem nossa própria forma de criar essas regras que a gente trouxe com a nossa visão e que a gente quer que vocês testem, quer que vocês joguem, tanto por isso que a gente tem o nosso playtest. No playtest tem tudo que você precisa para jogar. No livro principal você vai ter mais conteúdos, óbvio, mas o Oblivion é para chegar para acrescentar. A gente não quer demolir outros sistemas, a gente não quer derrubar nada, a gente quer acrescentar, trazer a nossa visão e quer que você se divirta. Então, o que eu tenho para dizer é, por favor, se você puder, apoie o Oblivion. Dia 8 de setembro a gente vai ter o começo do nosso financiamento coletivo, a gente vai ter promoções especiais e brindes exclusivos para quem apoia na primeira semana, então não perde essa oportunidade, que vai ser bem legal. Dá uma olhada, vê o playtest, joga, testa, se diverte. E se você puder nos apoiar, vai ser muito bom. Mas, acima de tudo, apoie sempre o cenário de RPGs brasileiros. Apoie RPGs nacionais, que é muito importante. A gente tem muita coisa criativa por aí. E isso falando além da própria New Order, além do que a gente cria, tem muita coisa boa no Brasil. Muita coisa boa no Brasil, vindo da comunidade RPG. Então, apoiem sistemas brasileiros, façam que a nossa comunidade seja gigante, atinja muito mais pessoas, porque é muito gostoso jogar RPG e é o que a gente quer fazer aqui. A gente quer trazer um sistema que a gente se divertiu, que faz a gente sentir muito gosto em jogar e que você possa jogar na sua mesa. Muito bom. Roma, agora eu acho que não sobrou muito pra ti, mas tu vai ter que te virar nos 30. Cara, eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho que o GG realmente já falou tudo que tinha a ser dito. Mas eu reitero que apoiem o RPG nacional. Apoiem sistemas nacionais, apoiem iniciativas nacionais. Seja Oblivion, ou seja qualquer outro que você goste, mas continue apoiando o RPG nacional sempre, porque
É óbvio, tem muito sistema legal lá de fora também. Mas os sistemas lá de fora eles já são conhecidos, já são grandes. E tem muito sistema nacional que ainda não é. Então, a gente tem gigantes do sistema, do nosso cenário nacional, mas ainda tem outros que poderiam estar lá com eles e poderiam ser tão conhecidos e tão jogados quanto o D&D é, quanto World of Darkness é, quanto tantos outros são. Então, apoiem sempre o RPG nacional. E é aquilo, não venham jogar Oblivion com essa ideia de que vai ser melhor do que tal sistema, vai desbancar tal sistema. Não, até porque não é o nosso intuito, a nossa visão, nosso objetivo. Mas se você achou alguma coisa legal e, pô, acha que isso pode encaixar bem naquela ideia de mesa que você já tem há muito tempo guardada e você nunca achou o sistema certo para fazer ela, ou naquela própria mesa que você já fez no sistema tal, mas que não ficou muito bem, experimenta o Oblivion. Talvez seja uma opção legal. E se no final do dia você e seus amigos já tiverem se divertido, já tiverem dado umas risadas e o tempo de vocês estiver valido a pena, então tá tudo certo. A gente já conseguiu o que a gente queria. Então é isso. A gente adoraria contar com o apoio de vocês, a gente adoraria contar com, seja vocês de fato apoiando o financiamento ou pelo menos compartilhando com o amigo, falando que olha só essa ideia que eu achei tão legal e que me lembrou aquilo específico de você ou que poderia ser muito legal da gente jogar isso junto. E é isso. A gente agradece muito o espaço e a gente agradece muito a sua atenção. Demais. Então, pessoal, para quem ainda O homem não... fala bem demais, meu Não, Deus. com certeza. Na verdade, Os vocês dois. dois. Boa. Mas antes que eu possa dar por finalizar, deixa eu novamente mostrar aqui pra galera o caminho. Mostrando aqui. Entre lá na página do Catarse. Cliquem lá para vocês acompanharem o início da campanha e apoiarem mais um projeto de RPG nacional que a New Order está apoiando. É fantástico isso que a New Order está fazendo aqui na cena nacional. Dito isso, agora, enfim, chegando ao final, eu vou pedir para vocês dois me ajudarem a prolongar um costume aqui do canal. Coisa de tiozinho que nem eu, Perfeito. que gosta de trazer coisas do passado. Então, no final, depois eu explico caso vocês não consigam pegar a frase. Então, Ok. peço que o Roma e o GG, junto comigo, digam tchau, Lilica. Tchau, Lilica! Olha, Tchau, Lilica.